Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Como é bom estar reunidos como igreja, né? Como igreja, para louvarmos o nome do Senhor. É muito bom. Conforme a música disse, na casa nós entendemos que é na reunião, né? Na reunião nós somos alimentados, que o nosso coração com suas feridas é passado o bálsamo do Senhor, através da palavra. E hoje nós estamos iniciando essa série de mensagem, Traços da Graça. Ela se moveu para nós. Como surgiu essa série? Estava orando, meditando e lendo algumas coisas e comecei a pensar como nós somos propensos a confundir salvação como nossa conquista. Quantas vezes nós pensamos que nós merecemos ser salvos? Quantas vezes nós pensamos, eu vou fazer isso para ser salvo? E nós rejeitamos receber a salvação como um presente de Deus, dado pela graça. Nós gostamos de pagar pelas coisas. Na verdade, há um sentimento em nós que nós não gostamos de dever nada para ninguém. Não é verdade? Gostamos de dizer e imaginar que conseguimos as coisas porque nós merecemos e também porque nós fomos capazes disso, por causa dos nossos méritos. E trazemos então essa voz da cultura do que você consegue, de que o gigante está dentro de você adormecido. Trazemos essa cultura que também é alimentada pela queda do homem, a nossa natureza adâmica. Trazemos essa forma de pensamento meritocrático e queremos aplicar para a salvação. Então não gosto de dever nada. E se Deus me salvou, eu tenho que pagar por isso também. A ideia então é vermos nessa série como essa graça faz diferença em nós, como ela faz diferença entre nós e como ela faz diferença também através de nós. Como ela atua, apesar de sermos pessoas diferentes uma da outra, esta graça atua nos transformando diariamente. Você já pensou, irmãos? Nós somos uma comunidade formada por pessoas diferentes uma da outra. Cada um com sua característica diferente um do outro. Cada um com sua história diferente. Porque quando nós olhamos aqui, quando nós nos encontramos com os irmãos, nós não apenas vemos rostos, nós não apenas vemos fisionomias. Por trás de cada face aqui, há uma história. Todas, na verdade, com momentos de histórias boas, mas toda a história tem altos e baixos. Toda a história. O que a gente precisa entender é que aqui há diferentes histórias com uma mesma experiência em comum. Apesar de sermos diferentes um do outro, todos vivem uma realidade igual. Qual? A compreensão da graça de Deus e o impacto dela em nossas vidas. Todos aqui vivem essa verdade. As histórias são diferentes, carregamos machucados diferentes, carregamos feridas diferentes, conquistas diferentes. Mas o que nos une aqui foi o impacto da graça que causou em nossas vidas. E essa graça tem o poder, então, de transformar histórias que muitos já haviam decretado histórias perdidas. E essa graça, então, tem o poder de dar um propósito. Uma nova história de vida, através da graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. Porque quando eu olho aqui, eu não vejo só faces, eu vejo histórias. Histórias de pessoas que chegaram aqui pela primeira vez
cada um com sua história diferente uma da outra, outras que já estavam aqui, mas também movidos pela história da vida, também com machucados. Não são apenas rostos. Eu vejo histórias de casamentos que foram restaurados, histórias de brigas que haviam, mas Deus curou também. Eu vejo diversas histórias aqui quando eu vejo, porque eu participei disso. Mas por quê? Porque nós temos algo em comum. Essa graça nos encontrou. Teve um encontro conosco. Um grupo de pessoas que se expuseram então a essa graça de Deus, se tornou uma comunidade de fé, que Paulo um dia elogiou. Colossenses capítulo 1, versículo 3 ao 6, nós vamos ler aqui hoje, diz-nos assim: sempre oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de vossa fé em Cristo Jesus e do seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança, confiante naquilo que lhes está reservado no céu, pois tem essa expectativa, desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês, estão agora se propagando, se espalhando, frutificando por todo mundo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês, desde o dia que vocês ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Você pode dizer um amém? Amém. Nós fomos alcançados, ouvimos, compreendemos a verdade da graça de Deus. Paulo nos mostra aqui, nesse texto, que há pelo menos 3 marcas em uma comunidade que foi impactada pela graça de Deus. A verdade da graça de Deus. A primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos é que uma comunidade, quando ela é alcançada e impactada pela graça de Deus, essa comunidade tem confiança inabalável na pessoa de Cristo Jesus. Paulo diz: pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus. Ou como diz na Ara, se você está com Almeida Revista Atualizada, diz: o mundo tem ouvido, todo mundo tem ouvido sobre a sua fé em Cristo Jesus. Paulo não diz que o mundo tinha ouvido sobre a fé deles em seus próprios intelectos. Paulo não diz que estava percorrendo o mundo a fé deles sobre os seus recursos econômicos. Na verdade, eles tinham recursos, porque a igreja estava plantada na casa de Filemão. Filemão, dono de escravos. Arquipo, o filho de Filemão, dirigia a igreja. Mas Paulo não diz: olha, vocês confiam nos seus recursos. Paulo não diz: olha, vocês têm uma igreja grande, de pessoas abastadas, vocês têm poder aquisitivo, e as pessoas estão ouvindo isso. Paulo não diz que as pessoas estavam ouvindo que vocês confiam nos seus próprios recursos. Paulo não diz também: olha, tem-se ouvido que vocês têm fé no seu planejamento, que vocês planejaram, elaboraram um plano, e vocês têm fé nisso. Não. Não se corre o mundo que vocês têm fé nos seus dons, nas suas capacidades, através dos seus talentos de fazer as coisas. Não. Aquela comunidade, aquela igreja, tinha fé em uma pessoa, em Cristo Jesus,
e na obra que Cristo havia feito na cruz do Calvário. A fé no lugar certo. Uma comunidade impactada pela graça vive confiantemente na obra que Cristo fez na cruz, aonde ele pisou na cabeça da serpente e venceu a morte e perdoou os nossos pecados, passados, presentes e futuros. É nisso que a nossa fé tem que estar abalizada, na obra de Cristo Jesus, e não naquilo que eu faço, não na minha capacidade, não nos meus dons e talentos, não no meu recurso econômico, não no meu recurso intelectual, não na força do meu braço. É naquilo que Cristo fez por mim e por você. A segunda marca que essa comunidade havia, é que uma comunidade impactada pela graça de Deus, há amor de uns para com os outros. Paulo diz, e de seu amor, eles ouviram da sua fé em Cristo, e também de seu amor por todo o povo santo. Uma comunidade impactada pela graça é uma comunidade que ama, é uma comunidade que se preocupa com os outros. Uma comunidade impactada pela graça é uma comunidade que se preocupa com os seus irmãos, se eles estão privados de algumas necessidades, se eles estão sendo privados de coisas básicas da vida. Uma comunidade impactada pela graça tem preocupação um pelo outro, ela se esvazia de si mesmo e sente a dor do outro. William Barclay disse que a fé cristã não é só uma convicção da mente. O problema é que muitas vezes nós conhecemos muita coisa. Pergunta dos pais da igreja, nós sabemos. Pergunta dos 5 pontos do Calvino, nós sabemos. Pergunta da patrística, dos reformadores, como foi elaborado o cânon. Pergunta-se de tudo, nós sabemos. Mas cristianismo não é uma convicção da mente, mas também é uma afusão, uma efusão do coração nisso. É ortodoxia junto com ortopraxia, conhecimento e prática. Tem que ter prática nisso. Então, a igreja de Colossos não tinha só fé, mas aquilo que ela sabia, ela colocava em prática. Não só um pensamento correto, mas também uma conduta correta. A fé cristã e o amor aos homens são os 2 grandes pilares da vida cristã. Pessoas impactadas pela graça são pessoas que usam seus talentos, que usam os seus recursos e o seu tempo. Usam o seu tempo em favor dos outros. As pessoas passam agora a pensar menos em si mesmo e mais nos outros. E é tão difícil isso. Por quê? Porque nós vivemos um tempo individualista. Entramos e saímos da igreja e nem ao menos conhecemos os nossos irmãos. Muito menos nos preocupamos com eles. Um tempo onde cada vez mais o individualismo vem imperando e ema, cada um com o seu problema, tem se tornado cada vez mais difícil colocar isso em prática. Mas o grande problema é que a Bíblia não aprova essa forma de viver. Ela desaprova o individualismo. Ela desaprova o egocentrismo. Parece que não, meus irmãos, mas nós classificamos pecadão e pecadinhos. Mas quando nós agimos de forma individualista, nós estamos desobedecendo, e desobediência é pecado.
é ofensa contra Deus. E a Bíblia, a palavra do Senhor, desaprova isso. Precisamos viver essas coisas urgentemente. Ou nós somos norteados pela cultura, ou nós somos norteados pela palavra de Deus. Se você professa e eu professo que a palavra do Senhor é a nossa única regra de fé e prática, essa palavra tem que nos nortear. Ela tem que nos conduzir a vivermos essa forma que a Bíblia nos diz. Pessoas que forem impactadas pela graça não podem mais viver uma vida egocêntrica. Não podem mais viver uma vida centrada em si. Porque nós experimentamos dessa graça e essa graça nos une. E se essa graça, como a palavra de Deus diz, que todos nós fomos batizados num só Espírito, enxertados no corpo de Cristo, não é possível eu viver como um membro amputado desse corpo. E não é possível eu também aceitar que o membro viva amputado desse corpo. Se dói nele, dói em nós. Nós não podemos mais viver dessa forma, centrada em nós. Talvez aí do seu lado, aí aonde você está, tem alguém que está enfrentando grandes problemas. Ela só não fala. Talvez não tenha coragem de falar, de compartilhar. Na verdade, essas pessoas querem serem ouvidas por aqueles que estão dispostos a ouvir. Mas quantos de nós estamos dispostos a ouvir? A palavra de Deus diz que quando nós agimos dessa forma, nós pecamos contra Deus. Nós ofendemos o Senhor com essa atitude. Com essa atitude. Mas a terceira e última marca de uma comunidade impactada pela graça é que tem a esperança de uma realidade maior e melhor. A palavra do Senhor diz que, olha, que vem da esperança. Eles ouvem isso. Essas coisas vêm da esperança, confiante naquilo. Todas essas atitudes de vocês vêm de um lugar só. Da esperança naquilo que lhes está reservada no céu. A comunidade de Colossos não é uma comunidade que tem que crer no que vê. Não é isso. Essa comunidade entendia que a vida não estava restringida pela história ou pela circunstância. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis, momentos que você não consegue enxergar saída. Mas a nossa esperança está preservada no céu. E se ela está preservada no céu, não é o momento da história que eu vivo, e nem a circunstância do momento que eu vivo, que então define toda a minha história. Porque a minha vida não está restringida nesse momento. Quando nós restringimos a vida ao momento da história e à circunstância, nós ficamos preocupados. Nós ficamos ansiosos, porque nós analisamos por aquilo que estamos vendo, mas a igreja de Colossos não tinha sua esperança naquilo que via, mas tinha a convicção que a sua esperança estava preservada no céu. Por que pessoas, pense comigo, por que pessoas, até vezes nós, muitas vezes nós
buscamos tentar tapar o buraco das tristezas com a alegria em coisas. Por quê? Por quê? Porque nós, moldados pela cultura, nós estamos confiantemente restringindo a nossa alegria, o nosso momento de vida por aquilo que estamos passando. Mas, quando nós entendemos que a nossa esperança está preservada no céu e que a vida aqui é uma antessala daquilo que é bom, melhor e maior, nós agora entendemos que há um propósito, então, de vida para nós. E que esse momento não define toda a minha história. Não define. Essas 3 marcas, fé, amor, esperança, tem que estar presente em uma comunidade que foi impactada pela graça. Tem que estar. E olha, se ela não faz parte de sua vida, essas 3 marcas, se ela não faz parte da minha vida, eu preciso, começando de mim, eu preciso rever aonde eu estou falhando. Porque se a graça me alcançou, se manifestou, revelou-se a mim, e agora ela me impactou, essas coisas têm que fazer parte da minha vida. Ela tem que fazer parte da comunidade. E perceba que essas marcas são resultados, então, de uma coisa só. Paulo continua falando da esperança, mas não tem como desvincular essas 3 marcas da mesma coisa. Vocês têm essa expectativa, desde que? Desde quando? Desde quando nós, eu e você, ouvimos então pela primeira vez a verdade da boa nova, a palavra de Deus. A fonte da nossa fé em Cristo, a nossa fé inabalável, não é porque você é bom, não é porque você faz por isso. A fonte dessa confiança inabalável é o Evangelho, as boas novas de salvação. A fonte do amor ao próximo não é porque você é bonzinho, porque eu sou bonzinho, eu gosto de ajudar os outros, eu gosto de ser generoso com os outros, eu gosto de ser tão bonzinho com os outros. Não! Isso é resultado porque você ouviu o Evangelho. E se você faz isso, isso é consequência do impacto que a graça trouxe à sua vida. Boas obras não é Evangelho. Projeto com crianças não é Evangelho. Doação de alimentos não é Evangelho. A primícias que nós pedimos não é Evangelho. Mas isso vai demonstrar o impacto da graça de Deus em sua vida. É resultado do Evangelho. Se esse Evangelho impactou a minha e a sua vida, tem que ter essas coisas. É isso que o apóstolo Paulo está falando a eles, dizendo, olha, tudo isso daí não é porque vocês são bons. A esperança sua não é porque você foi lá e ouviu uma palestra motivacional e você agora saiu com toda a esperança, rasgando o mato no peito. Não é filosofias humanas. A esperança verdadeira tem uma fonte, e essa fonte se chama Evangelho. As boas novas de salvação. Evangelho. Se nós sairmos daqui dos cultos de domingo,
e apenas sentirmos e não termos esse impacto pelo Evangelho. É o Evangelho que transforma, é o Evangelho que dá vida, é o Evangelho que nos alimenta, é o Evangelho que nos direciona, é o Evangelho, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. É o Evangelho. Qual a definição de Evangelho? O que era o Evangelho, a palavra Evangelho, para uma cultura grega? Era quando uma cidade ou uma região ia guerrear com outra cidade, ou uma região guerrear com outra região. E após o final da guerra, era enviado um mensageiro para a sua cidade natal. E ele entrava pela cidade com a boa notícia, Evangelion, Evangelho, dizendo que eles haviam vencido. E Jesus, então, nos dá uma ordem de anunciar esse Evangelho. Esse Evangelho que Jesus venceu a morte, perdoou os nossos pecados. Como levar essa boa nova? Como pregar o Evangelho? Deus está interessado em você. E Deus está tão interessado em você, que Ele não poupou nem seu próprio Filho. Ele enviou seu Filho. Antes mesmo que o homem pecasse, o Cordeiro já havia sido padecido. Deus está interessado em você. E o seu Filho veio e cumpriu um plano. Morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e agora retornarmos um relacionamento com Deus. E Ele está tão interessado em você, que Ele me mandou aqui para anunciar as boas novas, que há salvação para você em Cristo Jesus. E agora, nesse momento, Ele quer você, Ele quer que você viva a vida dEle, centrada nele, vida na vida, a nossa vida na vida de Cristo. Deus se interessa por você. Então o que eu preciso fazer? Alguns vão dizer. Você precisa se render a esse amor. Esse amor que não houve explicação de tal maneira, tão absurdo, que Deus não poupou nem seu próprio Filho. E enviou para morrer na cruz por você. E o que mais eu preciso fazer? Eu preciso entender, você precisa entender essa graça. Esse favor imerecido de Deus, que você era inimigo de Deus. Você merecia a ira de Deus. Mas Cristo, na cruz, tomou o cálice da ira, que era nosso, para nos perdoar. Desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Deus te acolhe exatamente como você se encontra. A gente precisa reafirmar isso, irmãos, para os outros. Porque nós somos profissionais em criar regras. Nós somos profissionais em criar regras para as pessoas. Olha, você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz isso, você não faz aquilo. Aí sim! Aí você está top da galáxia para servir a Deus. Nós precisamos reafirmar isso às pessoas. Deus te acolhe exatamente, meu amigo, minha amiga, como você se encontra.
Philip Yancey, em seu livro Graça Maravilhosa, diz: Deus nos ama o bastante para nos aceitar como estamos, mas Ele nos ama demais, demais, tanto, para permitir que continuemos os mesmos. Deus te acolhe como você está. Há uma visão errônea, não bíblica, do inferno, que dizem as pessoas: primeiro você tem que acertar isso, para de fumar, para de beber, para de se prostituir. E aí sim você pode se tornar cristão. Eu tenho uma gata lá que chama Sônica. Ela não bebe, não fuma, não se prostitui, que é castrada. E não é cristã. E às vezes nós falamos: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer nada. As pessoas então já vêm com isso: ó, primeiro eu vou largar de beber, eu vou largar de fumar, eu vou largar das rodinhas dos amigos, eu vou largar de todas essas coisas. Aí depois eu vou aceitar Jesus, vou ser cristão, depois eu vou. Deus te quer hoje, justamente como você está. Ele não está nem aí como você está. Sabe por quê? Porque Deus sabe, muitas vezes nós não cremos nisso, mas Deus sabe, o que vai mudar a sua vida e a minha é a graça de Deus. Porque muitas vezes nós falamos da graça, mas nós não cremos que ela pode ser um impacto tão grande. Ah, esse aí não tem jeito. Ah, esse aí não dá, não. Ih, rapaz, você não conhece. Isso é carne de pescoço, né? Como dizem. Mas Jesus está assim, ó. Tá nem aí. Porque Ele sabe que quem vai mudar a sua vida não é você. Ah, deixa eu terminar de fazer isso, deixa eu fazer aquilo, deixa eu fazer aquilo. Jesus fala assim: cara, você não vai conseguir nunca. Quem vai fazer essa obra em você sou eu. A graça do Evangelho. Sou eu. Deus te quer justamente hoje como você está, porque você não pode dar jeito em você mesmo. Não pode. Eu não posso dar jeito. O que eu posso fazer para você é uma receita de bolo. Ó, isso aqui você não pode, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, isso aqui você pode. E Deus olha para mim e fala assim: quem mandou você falar isso? Quem vai fazer não é você, não é a receita sua. Quem vai fazer é o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então eu preciso lhe dizer: entregue sua vida a Cristo. Ah, mas eu já venho há tantos anos. Não é disso que eu estou falando, meu irmão. Ah, mas eu já sou filho de crente. Ah, mas eu já sou membro da igreja. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você continua lutando com suas próprias forças. Compreenda, nós vamos meditar semana que vem. Compreenda o que é graça de Deus, porque ela nos liberta. Nós éramos escravos do pecado. Muitos continuam escravos porque tentam quebrar essas algemas da escravidão do mesmo jeito, pelas suas próprias formas. Mas é a graça, é essa bigorna, essa marreta de 12 quilos, que não tem pedra que aguenta a pancada. É ela que nos liberta da escravidão do pecado. E vivemos livres para Deus agora. É para você. Para você também, que frequenta, que conhece, que sabe, que vai, entra e sai todos os domingos. Meu convite a você é se expor.
se exponha a essa graça. Sabe por quê? Quando eu e você se expor a essa graça, meu amigo, nós estamos sem chance, já era. Já era. Quando nós nos expomos a essa graça, Deus, eu cansei de tentar por mim mesmo. Pela sua graça, faça isso, já era. Nós não temos chance. Nós não temos chance. Se exponha a essa graça. Para refletirmos e praticarmos nessa noite, uma comunidade impactada pela fé confia na obra de Cristo Jesus, feita na cruz do Calvário. É lá que a nossa fé está balizada. É por isso que Paulo diz, olha, conheça, aprofunde, sejam arraigados, enraizados nesse amor. Porque o dia que você estiver enraizado nesse amor, e não nas experiências, pode vir o vento mais forte que for. Você enraizado com raízes profundas, o vento bate, a tempestade bate, a árvore continua de pé. Conheça a altura, a profundidade, o comprimento, a largura do amor de Cristo Jesus. É nessa obra que nós podemos ter essa fé inabalável, amar o próximo e ter esperança. A história que nós vivemos não define a nossa vida. A história é um espaço da missão. Nós estamos para cumprir a missão que Cristo nos deixou. Esse é o nosso propósito de vida, meus irmãos. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Nós não podemos ficar só entre nós, senão nós viramos um clube gospel. Nós precisamos anunciar o Evangelho de Cristo. Nós precisamos fazer algo. Nós somos tendenciosos a nos acomodar. Nós não podemos viver dessa forma. A graça nos alcançou e há de alcançar aos outros através de nós. Terceiro e último, se exponha a essa graça. Se exponha a ela, que aí você vai ficar sem chance. Sem chance. Deus te quer hoje. Seja presencial ou seja online aí no seu lar. Deus te quer hoje. Ele não está nem aí como você está. Ele não está nem aí com a sua conta no banco. Se está no azul, melhor para você. Se estiver no vermelho, ele não está nem aí com isso. Ele não está nem aí o que você fez hoje. O que ele quer é que você se exponha a essa graça. Porque ele muda a sua vida. Ele muda a minha vida. Ele continua mudando a minha vida. Ele continua transformando as nossas vidas. Isso é graça. Qual é o impacto que a graça tem causado em suas vidas? Eu quero orar com você nessa noite. O louvor vai cantar e eu quero orar com você. Você que foi alcançado por essa graça. Você que luta contra ela com os seus braços, com suas formas. Eu quero orar com você nesse momento. Entregue sua vida a Cristo hoje. E Deus pode te transformar. Ele pode não, Ele vai te transformar. É só se expor a ela. Vamos fechar os olhos? Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, Pai.